Olá pessoal, tudo bem por aí? Nesta aula a gente vai falar sobre criatividade. Eu sei, talvez você esteja pensando, pô, mas que coisa chata, eu não sou criativo, por que eu vou escutar isso? Quero falar para você que existem formas de você desenvolver a sua criatividade, mesmo que você não seja exatamente a pessoa mais criativa do mundo. Não sei se você sabe, toda criança é criativa. Os estudos indicam que as crianças aí até 8 anos de idade são altamente criativas. O estudo diz o seguinte, a criança até 5 anos de idade, 99% delas são altamente criativas e até os 8 anos de idade, cerca de 80% são altamente criativas. Conforme o tempo vai passando, essa criatividade vai ficando meio em segundo plano. Conforme a gente vai ficando mais velho, menos criativo a gente é. E por que isso acontece? Isso acontece porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai matando o combustível da criatividade. E o combustível da criatividade é a imaginação. Pensa comigo. Você olha uma criança que está brincando. Olha ali um menino que está brincando de futebol. Ele pega a bola, sai correndo, dribla um, dribla dois, ele vai falando, eu sou o Neymar, eu sou, sei lá, o Gabigol. Dribla um, dribla dois, bateu o gol, ele sai gritando, festejando, imaginando aquilo. Ele imagina que ele é o Homem-Aranha e sai pulando aí pelas paredes, não é mesmo? Pela casa toda. A menina começa a pensar que é a Mulher Maravilha e sai combatendo as forças do mal, né? Com a espada e o escudo. Isso é fantástico. E os pais olham e pensam, nossa, quanta imaginação, que legal. A criança olha para o céu e fala assim, olha lá, mãe, tem uma nuvem que parece um ursinho. E a mãe olha e fala assim, cara, não estou enxergando um ursinho ali. Mas, para incentivar a filha, incentivar o filho, o que a mãe faz? Ah, é verdade, parece um ursinho. Só conforme o tempo passa, algumas coisas a gente vai deixando de lado. Se um adolescente olha para o céu e fala, olha, aquela nuvem parece um navio, o que as pessoas que estão em volta falam? Falam assim, você está maluco, aquela nuvem não parece um navio. Aquela nuvem lá é uma nuvem de chuva, e vai chover e vai estragar a nossa saída ainda, vai estragar o nosso churrasco. A gente vai matando a criatividade. Se você olhar uma criança na rua, com um pedaço de cabo de vassoura, fazendo de conta que é uma espada, achando que é o Darth Vader, a gente olha e pensa, quanta imaginação. Agora, se você me vê na rua, com um pedaço de madeira na mão, achando que sou o Darth Vader, o que você vai pensar? Fala, tá louco, coitado. Ou tá bêbado, tem que internar essa pessoa. A gente condena ao uso da imaginação. E aí, a imaginação não abastece a criatividade, e uma vez que ela não é abastecida, ela começa a ficar ali, mais restrita, mais murchinha. Então, para você pensar em como desenvolver a criatividade, eu vou mostrar para vocês como funciona o processo criativo. Primeiro é a chamada preparação. O que é isso? Muitas vezes, quando a gente tem um problema para resolver, a gente não consegue resolver ele de maneira inovadora, de maneira criativa, a gente fica buscando as soluções que já existem. Detalhe, nem sempre a solução que já existe é a mais indicada para o seu caso. Pode ser que você precise de algo diferente. Porém, nesse processo, a gente fica pensando aí, buscando soluções que já existem, raciocinando em cima de coisas que alguém já fez. Quero dizer para você que isso é legal, tem que ser feito mesmo, é por aí que começa. Porém, tem que dar um passo além. A gente vai para o segundo ponto, que é a incubação. A incubação é quando você começa a buscar aí as ideias antigas e mesclar com coisas novas, com coisas diferentes. E aí o seu cérebro começa a fazer as conexões neuronais para buscar essas informações mesmo. Fala, cara, essa solução que já existe é legal, essa solução que a gente não aplicou ainda parece promissora, mas será que funciona? Aí, isso acontece no momento seguinte, que é o chamado momento de iluminação, que é quando a ideia surge. Quero deixar claro para você que não existe esse negócio de que a ideia surgiu do nada. Não. A ideia surgiu através de um processo racional que teu cérebro fez. Pegando informação aqui, pegando informação ali, pegando um exemplo de alguém, pegando uma ideia de um outro mercado, às vezes, e o seu cérebro vai fazendo as conexões. E aí surge a proposta, surge a ideia criativa. Não existe esse negócio que veio do nada, tá? A pessoa fala isso, que lembra lá do Isaac Newton, que diz que a maçã caiu na cabeça dele e ele, criou a criatividade. Não. Isaac Newton já vinha estudando a gravidade há muito tempo. A maçã cair simplesmente deu para ele o gatilho que ele precisava para ligar todas as informações que já estavam no cérebro dele. E isso é o que acontece na iluminação. Na iluminação, teu cérebro
vai fazer as ligações de todas as informações que tem e vai criar uma ideia nova para você. E depois que isso acontece, vem um passo extremamente importante, que é a implementação e a verificação. Você teve uma ideia nova? Ok, bacana. Essa ideia que está aqui, ela é fácil de implementar? Dá para usar ela no problema que você tem? Às vezes sim, às vezes dá para usar ela no problema que você tem. E aí você vai testar, você vai aplicar essa ideia lá e depois você vai verificar se o resultado que você atingiu é o que você esperava. Pode ser que sim, que a ideia seja muito boa e de prima você já consiga resolver o seu problema, mas pode ser que não, que você tenha que melhorar essa ideia, que desenvolver ela novamente para poder aplicar ela de maneira correta no seu problema. Existem algumas ferramentas que a gente usa que vai ajudar você a exercitar a criatividade. Eu vou falar aqui de 3 dessas ferramentas. A primeira é os mapas mentais, que eu vou fazer um exemplo para você daqui a pouco, então não se preocupe. O mapa mental te dá uma ideia visual para fazer as ligações para resolver um problema que você tenha. É de maneira muito simples e muito direta. Uma outra coisa que você pode usar é o chamado brainstorm, que é a tempestade de ideias. Você reúne um grupo de pessoas, coloca elas numa mesa e apresenta o problema. E aí você diz o seguinte: tenham ideias, qualquer ideia, pode viajar na maionese. E as pessoas vão falando e vão anotando as ideias que vão tendo. Pode ser qualquer ideia. No primeiro momento, a pessoa pode viajar na maionese mesmo. E tem um detalhe importante aqui. Você não pode condenar uma ideia que seja muito estapafúrdia. De repente, alguém tem uma ideia muito louca lá, muito doida, e aí alguém fala, essa ideia não dá para fazer. Não, não pode fazer isso. Pega todas as ideias. No momento seguinte, começa a acontecer uma ideia que parece muito louca aqui, junto com outra ideia que não é tão louca que está lá, e, de repente, começa a aparecer uma solução criativa para o problema. Então, o brainstorm exige muitas pessoas trabalhando em conjunto, com várias ideias doidas que podem se transformar numa ideia final, numa ideia realmente que pode ser adequada para resolver o problema. E, por último, o design thinking. Design thinking é uma ferramenta que vem lá do design, que também te ajuda a estruturar como você vai achar a solução para um problema. Você vai fazer um protótipo e depois você vai poder realizar essa ação, utilizar essa solução no seu problema de maneira muito direta, de maneira muito adequada. Lógico, tudo isso que eu estou falando para vocês exige raciocínio e exige ali você utilizar os seus conhecimentos em cima da solução. Você vai perceber que a ideia não vai surgir do nada. Ela vai surgir depois que você trabalhar muito em cima do seu problema. Agora a gente vai para a tela que eu quero mostrar para vocês como é que funciona o mapa mental. Então vamos supor que você tenha um problema aí que seja diminuir, ou melhor, você precisa aumentar o seu lucro. Você abriu uma pequena empresa, você está empreendendo, você precisa aumentar o seu lucro. Que formas que você pode fazer isso? Então, a gente pode colocar assim, aumentar preço. Você vai fazer um aumento de preço. Isso é uma forma de melhorar o lucro? Pode ser que sim. Você pode colocar também diminuir os custos. Você vai colocar menos custos de produção aí no seu produto. Ou você pode pensar, bom, se eu preciso melhorar o meu lucro, talvez eu tenha que diminuir mão de obra. E você vai visualizando. Você começa a pensar, bom, eu preciso aqui aumentar meu lucro. Para aumentar o meu lucro, eu posso aumentar o preço. Vou escrever preço aqui. Eu posso diminuir meus custos, posso melhorar minha mão de obra. Bom, mas eu também posso, para aumentar o meu lucro, posso mudar o barracão onde eu trabalho, né? Então eu vou mudar o ponto. Quando você faz essa construção desse mapa mental aqui, você começa a visualizar, bom, se eu aumentar o meu preço, será que eu vou vender? Olha, você tem que deixar as coisas visuais. Será que eu vou vender? Eu vou conseguir vender? Tem essa dúvida aí. Olha o pontinho de interrogação. É viável eu aumentar o preço? O meu mercado aceita? Bom, eu vou diminuir os custos. Tá, aí você vai fazer outra ramificação. Você pode escrever, onde eu vou diminuir os custos? Será que eu consigo diminuir os custos com uma matéria-prima que eu compro?
Será que eu consigo diminuir o custo de energia elétrica, de água, de internet? Aí você vai começar a ramificar. Ah, eu vou diminuir minha mão de obra. Como? Você vai pagar menores salários? O custo de mão de obra vai diminuir aqui? Ou você vai diminuir, vai demitir pessoas? Então, tudo isso você vai montar no seu mapa mental. E uma vez que você monte, você começar a visualizar e falar, opa, demitir não vai funcionar. E aí você começa a partir para a solução que funcione. Detalhe, o mapa mental ele vai trazer várias ramificações até você chegar na ideia que seja mais adequada. Então você pensa o seguinte, quando você está usando a sua criatividade, você tem que usar as ferramentas. Porque só ser criativo olhando para uma parede não vai funcionar. Então, use as ferramentas que eu falei para você, dá uma pesquisada em cima dela. E a sua tarefinha é a seguinte. Falei para vocês que você pode pensar no empreendimento, certo? Agora que você pensou no empreendimento, você vai pensar que produto você vai oferecer. E faz um mapa mental onde você liga o produto que você vai oferecer aos possíveis clientes que vão querer esse produto. Raciocine no mercado de um modo geral. Se você fizer isso, você vai notar que existem muitas pessoas interessadas em um determinado produto. Você vai notar que às vezes até mesmo alguns mercados que você não conhecia podem vir a comprar de você, podem vir a precisar do seu produto ou do seu serviço. Beleza? Então, vou ficando por aqui e vejo você na próxima aula. Até lá!